Estamos aqui na sacristia da paróquia, ou da igreja da paróquia de Ós da Ribeira, de Santo Adrião, que é o padroeiro de Ós da Ribeira. Daqui por breves minutos vai principiar a Eucaristia Dominical. Até aqui nada de especial, é aquilo que acontece hoje um pouquinho em todo lado, por ser domingo, por ser dia do Senhor. No entanto, esta Eucaristia vai ter uma particularidade, é que um dos conterrâneos aqui desta terra, o João Pedro Carvalho, que por sinal também é acólito, durante o mês de agosto ele ocupou as suas férias sendo missionário em Angola e lá ajudou naquilo que foi necessário. Ora, é precisamente este testemunho hoje que o João Pedro, que já regressou de Angola, irá precisamente dar, e por isso é que torna esta Eucaristia algo diferente. E por isso é para esse testemunho que eu chamo a atenção e também que lhe peço que nos acompanhe nesta Eucaristia que vai ter lugar a seguir. E tal como foi aqui referido, nós hoje iríamos ter um espaço de homilia um pouquinho diferente, em vez da tradicional homilia. Eu iria chamar o João Pedro Carvalho, aqui o nosso conterrâneo, este jovem que é também acólito, o filho do Afonso e da Lucília, que durante o mês de agosto esteve precisamente em Angola, e concretamente mais em Luanda, tanto quanto julgo saber. Luanda. Foi em Luanda. E, portanto, durante esse tempo ele fez uma experiência que se pode considerar de missão, de missionário, uma experiência diferente. Aliás, eu chamava pode-se vir mesmo para aquele lado, faz favor. E mais até do que tu começares a dizer, do que quer que seja, eu senti, sinceramente, pode ser impressão minha, eu senti que ao princípio vinhas assim um pouquinho diferente, não sei se foi impressão. De qualquer dos modos, agora que passou este tempo, este espaço assim em que está com a cabeça mais fria, assim, durante este mês praticamente de agosto, em que lá estiveste, o que é que sentiste, qual foi a impressão assim mais saliente que fica depois destes dias todos? Bom dia. E uma das coisas já é que comecei pelo bom dia, e o bom dia não é inocente, porque, tipo, lá, se eu fosse, quando eu ia à igreja, se eu chegasse a ver no microfone e dissesse bom dia, as pessoas respondiam, não é? Eu disse bom dia e as pessoas ficaram todas a olhar. Bom, para além das coisas normais da chegada à África, do clima e tudo isso, houveram alguns pontos que me chamaram mais a atenção. A forma como eles vivem a fé, porque aqui é interessante. Nós aqui, isto não é uma crítica, mas, gente, quando dizem vamos, é o dia do Senhor, vamos para a festa, não sei o quê, e nós estamos aqui. Lá eles fazem mesmo festa, lá eles cantam, eles batem. E posso ir já ao fim, no último dia em que lá estive, fomos à missa e despedimos da comunidade. E eu disse uma coisa que eles se levantaram e se partiram a rir, começaram aos saltos, a bater palmas, não sei o quê. Porquê? Porque eu disse assim, bem, eu aqui numa missa consigo bater mais palmas do que aquilo que bato lá durante o ano inteiro. E é verdade. Lá eles fazem verdadeiramente festa, eles cantam, eles até, sei lá, até subiam durante a missa. O padre acaba de fazer a homilia e eles...
bater palmas. Também é outra cultura, também é. Sim, claro. Estás a ver aqui o pessoal. É verdade. Pronto, sei lá, as homilias são vocacionadas para. É mais ou menos como quando o seu padre explica que cada pessoa escrevia para pessoas diferentes. Lá é exatamente a mesma coisa. Os padres falam para pessoas diferentes e com as temáticas de lá e pronto. Pronto, as desigualdades sociais são muito evidentes. Mas pronto, o trabalho com as crianças também. O teu trabalho lá especificamente foi assim um bocadinho tendo em conta o João Bosco, não é? Sim. Pronto, nós estivemos inseridos num projeto já a funcionar, numa escola, tinha lá fazia parte da escola, ficava mais ou menos ao lado, uma casa de voluntários. De voluntárias, era uma casa de voluntárias, eu não fiquei a viver com elas, não há misturas. Eu fiquei a viver junto com os seminaristas e com os padres, mas ficava perto. Pronto, eles são salesianos, são uma congregação de São Francisco de Sales. E o trabalho deles é mais vocacionado para as crianças e para os jovens. O lema deles é a salvação da juventude, que é o futuro. E de vidas? Não duvido. Mas lá temos a percepção disso. Pronto. E tendo em conta o estado de Angola, é ainda mais importante que eles façam um trabalho com os mais novos, porque se eles querem que aquilo ande para a frente é preciso estar mentalizados os garotos, não é pessoas que já estão enraizadas e que ainda têm lembranças da guerra, não é essas aí que eles vão mudar, mas são aqueles miúditos que são o futuro. Pronto. Quando as pessoas me perguntam sobre o meu trabalho, bom, um mês, e como já estamos inseridos num projeto que já estava a funcionar, um mês não dá para muita coisa. Nós, essencialmente, fomos vendo o que é que se passava e, se formos mais tempo, o que é que poderíamos vir a fazer. Agora, nós chegámos lá, a Angola, numa altura muito peculiar, muito importante. Porquê? Porque chegámos em altura de campanha eleitoral e de eleições. Eu vim-me embora 2 dias antes das eleições gerais. E particularmente para a comunidade salesiana, porque Dom Bosco é o santo fundador da congregação salesiana. O seu trabalho foi vocacionado com os jovens. E nesse período que nós estivemos lá, foi a altura em que chegaram as relíquias dele. O que é que são as relíquias? É um túmulo com uma imagem em gesso dele, com um rosto. Sim, é como se fosse. Como nós vemos um funeral, uma urna mesmo. Dizeste um túmulo. Pronto. Com a cara dele em gesso, aproximadamente a cara dele horas após a sua morte, e foi embutida no peito dele a mão direita dele. A única coisa dele, verdadeiramente, depois está selada com o símbolo do Vaticano, é a mão direita dele, que era a que ele usava para abençoar. E nessa altura, que nós estivemos em Angola, foi a altura em que ele passou por lá. Fomos buscá-lo, ao aeroporto, foi uma festa. As relíquias? Sim, as relíquias. E o grosso do nosso trabalho mesmo aí, sim, esforçámos bastante, foi até mais para o receber e para preparar a comunidade para aquele grande evento. Fizemos uma missa enorme, num estádio, pronto. Eu levei para lá a roupa e assim, mas grande parte da minha roupa foram t-shirts, mas t-shirts assim não muito boas, daquelas brancas e pronto, aquelas que nos oferecem, não têm assim um grande valor. Mas eu levei para lá e depois acabei por deixá-las lá todas. E só trouxe uma. Pronto, outra coisa que me impressionou bastante foi o valor que pediam pelas coisas. Aquilo lá é tudo caríssimo. Quando vocês aqui julgarem que estão a ser roubados, lá é pior. É muito pior. Pronto. E eu trouxe uma t-shirt só para vocês verem a cara do senhor, do santo, do senhor. Foi a única t-shirt que eu trouxe lá. Já agora, aqui no também, depois o pessoal está aqui atrás. Sim.
aqui Dom Bosco, pai, mestre, amigo, depois Dom Bosco, Angola entre nós, 2012. Pronto, e depois ele, durante o périplo por Angola, fartou-se de andar de avião, foi... Lá as deslocações, sei lá, uma pessoa pensa, ei, andei 200 km, que coisa tão grande. Não. Lá, para ser muitos quilómetros, tem que ser 1000 km. Por 1000 km não é uma distância razoável. Ele fartou-se de andar de avião, descorreu todos os pontos de Angola onde havia missões salesianas, ele esteve. E em pontos mais remotos, onde não havia aeroportos para o receber, havia pessoas, e aí sim, aí foi o que também disse a sua padre, eles dão uma lição do que é viver a fé, porque havia pessoas a vir a pé, a andar 100 km ou 200, ou o que é que fosse, para viver um caixão, então assim. As missas, portanto, demoram uma hora, não? Não, pois, é assim, eu lá assisti a muitas missas, vim vacinado de missa, mesmo, muita missa, convidado. Eu assistia a missas de vários tipos, assistia a uma missa às 6 da manhã e, pronto, mais uma vez isto não é uma crítica, quer dizer, nós somos como somos europeus e é o que basta. Às 6h30 da manhã, eles têm muito mais animação do que nós aqui, às 9, ou às 10, ou às 11, ou outra hora qualquer. Estou lá, 6 da manhã, eu pensei, bem, vou-me levantar, vou à missa e vai ser uma vergonha porque eu vou adormecer. Não adormeci nada. As pessoas estavam ao meu lado, não me deixavam adormecer. A igreja estava cheia, estava composta, mais ou menos como está esta, àquela hora. Sei lá, se eu tivesse a triste ideia de adormecer, havia alguém que estava ao meu lado e começava a bater palmas, ou tocar no ombro, ou o que fosse. Outra coisa curiosa que eu vos posso contar é, nós aqui temos a nossa forma de nos expressarmos na missa e tudo bem, tudo tem a sua validade, mas eu lembro, no segundo dia de lá ter estado, de ter chegado, fomos a uma missa numa igreja, sei lá, 8 vezes maior que esta. Pronto, estavam lá 2.000, 3.000 pessoas. Tudo amontoado, eu estava lá no meio também. E houve uma altura em que me separei do resto das pessoas com quem lá estava. Estava lá no meio da comunidade. E depois chega a altura do Pai Nosso. E o Pai começa Pai Nosso, não sei o quê, e as pessoas todas a rezar o Pai Nosso. Primeiro eles têm um ritmo diferente. Nós quando começa o Pai Nosso, eles não, Pai Nosso, parece que fazem as vírgulas todas. Ali, devagarinho, é preciso saber o que é que se trata. Devagarinho. Pronto. E eu comecei a seguir o ritmo, mas estava assim. Ai, nossa. De repente chega um rapaz no pé de mim, dá-me assim um imposto. Irmão, é assim que se faz, não é? É assim. É assim. E quando eu não bati palmas também. Era mais assim. Mas lá está, aqui a nossa missa está feita em uma hora e pouco, até a missa de domingo. Lá a missa de domingo não dura 3 horas, não é missa. Porque só no ofertório eu cheguei a assistir a missas em que o ofertório eram 45 minutos. Portanto, porque eles começam desde o princípio da igreja até aqui e vêm a dançar durante 45 minutos e um cara faz de água à cabeça e cabritos e o que for preciso para dar. Porque eles não têm nada, mas sei lá, se tiverem 1 litro de água para levar, eles vão a dançar lá no meio e levam 1 litro de água para oferecer. Não é por aí. Pronto. Não, isto é interessante porque a ideia que nós temos, e há pouco o João estava a falar precisamente destes costumes diferentes, é evidente que é um costume que tem em conta as características de um povo, tem em conta as características do clima, no Brasil também. No Brasil também, quem já teve ocasião de assistir lá às celebrações, e de facto são também diferentes, porque não vamos dizer que em Angola é que é bom, ou que no Brasil é que é bom, ou que em Oz da Ribeira é que é bom ou que é mau. Temos que centralizar a evolução de tudo isso. Então, mas se tiveste, tu estiveste em Luanda, na capital,
tal, portanto, praticamente não assististe assim, a grandes contradições, não? A grandes disparidades, a grandes desfazamentos, a grande... Olha que sim, olha que sim. É assim, é impressionante. Eu ao falar com pessoas de lá e um dos padres um dos padres salesianos estava inserido na escola, que também era angolano, e é assim, as pessoas muitas vezes nem têm noção disso, mas, assim, desculpem a expressão, mas eles têm dinheiro, eles têm mais dinheiro que esterco. É impressionante, é demais. O padre em brincadeira, e estava a falar a sério. Sabe, João, se o dinheiro aqui, se o dinheiro gerado em Angola fosse distribuído de forma equitativa, não era só todas as crianças que tinham direito a um lar, ou que tinham direito a saúde, ou a educação, ou o que é que fosse. Não era só isso. Os miúdos tinham todos direito a ter televisão no quarto. Não era só tudo aquilo que vocês têm. Vocês têm na Europa. Tinham direito a ter televisão no quarto. Porque as pessoas não têm bem noção disso. Eles têm a indústria de petróleo, diamantes. E depois quem olha para o mapa de Angola, de forma mais ou menos cuidada, começa a ver a distribuição dos rios. E eles até se dão ao luxo de terem os recursos naturais bem distribuídos. Nós vemos os rios, os afluentes dos rios, a forma como eles estão distribuídos, faz-nos ver que, até para a agricultura, aquilo está tudo bem feito pela natureza e bem planeado. Porquê? Porque não há ponto de Angola onde eles, se as coisas forem bem feitas, forem bem construídas, não há ponto de Angola onde nós deitemos sementes à terra e não nasça. Porque há água em todo lado, porque há cursos de água por todo lado e as coisas resolvem-se bem. Portanto, em termos de recursos naturais, Angola está salva. E também a distribuição, não é? Sim, problema de distribuição. Posso dar um exemplo mais rápido e para vocês terem noção mais clara do que é isto. Eu vivi no bairro mais problemático de Luanda, ficava sem trânsito, sim, porque o trânsito eu uma vez tive 2 horas para andar 100 metros. Portanto, do centro de Angola até. Do centro de Luanda até Samizanga, que era o distrito onde eu estive, 20 minutos, sem trânsito. E, se vocês têm noção de como o dinheiro está mal gasto e mal distribuído, há uma cidade de Luanda velha e há uma cidade de Luanda nova. Eles gastam dinheiro a construir apartamentos de luxo, a criar uma cidade inteiramente nova à parte, enquanto há pessoas que não têm sequer não é uma casa, uma barraca qualquer para viver. E lá está. É muito fácil nós, aqui em Portugal, nós dizermos que isto está mal, isto não há dinheiro para nada, porque, quer dizer, nós aqui não temos grande forma de... Não temos petróleo, não temos diamantes, não temos grandes recursos naturais, não temos... Se nos queixamos, quer dizer, há certas coisas que precisam estar feitas de melhor forma, mas, quer dizer, não temos muito mais onde ir buscar. Agora eles lá têm tudo, têm onde ir buscar tudo e se nós cá nos queixamos, umas vezes com razão e outras não, mas ainda se percebe. Agora lá não se percebe. Se as pessoas não têm, é porque quem está à frente não sabe fazer as coisas como deve. É certo que quem comanda o país neste momento, e muitas das pessoas que têm cargos de responsabilidade em Angola, foram pessoas que sofreram muito durante a vida com os problemas da guerra e tudo isso. Pessoas que têm origens humildes. Agora que chegam a um determinado patamar, esquecem-se, os irmãos deixaram para trás. E é uma miséria lá. O espaço de 20 minutos de carro é, sei lá, pessoas com uma Lamborghini já à porta e pessoas que não têm casa sequer. Sim, infelizmente isto não é só lá. Bom, o tempo vai avançando e por isso, se calhar, depois de tudo isso que tu deste conta, aliás, como sabem, o dinheiro de Angola agora está a vir para Portugal, está a comprar tudo também, cá. Aliás, portanto, toda a gente que está minimamente informada sabe quem é que está aqui, quem são os banqueiros e da
mãe do dinheiro onde é que vem, portanto, e infelizmente realmente é essa história da desigualdade. João, não sei, para terminar mesmo assim... Se me permite, antes de dizer o que fosse, eu gostava de prestar a homenagem. É assim, eu lá conheci muitas pessoas bonitas, muitas pessoas bonitas não de cara ou qualquer coisa, pessoas por dentro. E gostava de prestar a minha homenagem. Eu não queria abusar, mas é talvez a melhor pessoa que eu já conheci desde sempre. Uma pessoa, quando olha para ela, pensa que depois disto segue os caminhos para a canonização, que é mesmo assim, é demais. É um padre salesiano, argentino, Padre Roberto. É a pessoa mais especial que eu conheci até hoje. Não desprimou para todas as pessoas que eu já conheci, não é? Mas é demais. Ele tem várias histórias engraçadas que contou, não vou estar aqui a perder tempo com isso, mas a forma como ele vive para as crianças, e é isso mesmo, assim. O exemplo muito rápido, ele teve um acidente muito grave, onde toda a gente que ia com ele no carro morreu, e ele safou-se com 2, 3 arranhões. E, sei lá, ele passou tempos conturbados, e ele, apesar de tudo, no auge da sua humildade, quis falar com as pessoas. Normalmente os padres são aqueles que ouvem as outras pessoas e dentro das suas limitações, aconselham e pronto. E ele, na sua humildade, foi falar com as pessoas, sabes, isto não tem sido tempos fáceis. E a forma como ele consegue ver tudo como um sinal de Deus ainda é mais impressionante. Ele disse assim, João, eu vim para Angola, pedi para vir para Angola e foi aos 73 anos, ele agora tem 79 e faz coisas com o corpo que eu também gostava. Mete-se, suporta o peso do corpo só com a cabeça, pronto, ele faz coisas impressionantes. E ele pede para ir para Angola aos 73 anos, agora tem 79 e ele disse assim, João, depois daquele acidente que eu tive, toda a gente morreu, exceto eu, é evidente, depois de ter pensado muito, é evidente que eu não posso deixar mais Angola, vou ter que morrer cá. Então porquê? Então porque isto é claramente um sinal de Deus a dizer que se Ele me salvou a vida depois de um acidente destes, eu tenho que ficar. Tenho que ficar. Não há outra solução. E agora ainda tenho que me dedicar mais aos miúdos. E é uma ternura. É uma ternura. É como costumo dizer, houve 2, 3 homens durante a minha vida que me deram um abraço e me deram um beijo na testa. Ele foi um deles e não me importei nada. É demais mesmo. João, pronto, isto o tempo também é limitado. De qualquer das formas, foi o testemunho e a partilha do João Dós da Ribeira, que estando em Angola e particularmente em Luanda, deu conta de algumas diferenças, deu conta de muitas discrepâncias, de muitas coisas diferentes em que uns poucos têm tudo e muitos têm nada. Onde é que a gente já ouviu isto também? Isto, infelizmente, acontece um pouco por todo lado e aqui também cada vez mais. Mas é assim, através destes testemunhos de alguém que no terreno dá conta e dá valor àquilo que se calhar em condições normais não daria. Mesmo. Sim. Sei lá, por exemplo, daquele exemplo que também já falei consigo, por exemplo, aqui, se nós vamos a uma celebração, ok, damos um guia com os cânticos, por exemplo, ou com as leituras, ok? Pronto, as pessoas recebem, se calhar acompanham, se lhes apetecer, depois chegam a casa e ou lixo, ou deixam num sítio qualquer, que depois nunca mais se lembram. Lá não, eu vi miúdos e vi pessoas quase à pancada porque queriam ter um livro daqueles, estou lá para casa. Uma pagelazita com uma cara de um bosco que queriam ter, que era para depois pôr lá em casa, quando as pessoas entrassem, eles pudessem dizer assim, eu também lá estive, pronto. E é impressionante a forma como eles vivem isso e como eles querem ficar marcados nas atividades religiosas, claramente. Hoje, acho que merece uma salva de palmas, não é? Se calhar é muito redutor estarmos, de facto, a pedir ao João que sintetize tudo isso em 10 minutos, ou o que é que fosse. De
de qualquer dos modos, ele veio diferente.